Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, sejamos todos bem-vindos. Para dar continuidade às nossas leituras do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos alenta nesses momentos em que estamos atravessando algumas dificuldades, né? Acredito que todos. Então, vamos ver o que nos cai no dia de hoje para nós podermos. Nos caiu a introdução do Evangelho, item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta, se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar sob palavra daquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Isso porque, meus irmãos, os sectários são aquelas pessoas que defendem as suas ideias de religião, de filosofia, de política, né, de uma forma exagerada. Então, eles seguem os seus preceitos cegamente, né? E que não é o que o nosso Espiritismo, né, que é da nossa doutrina, não o faz, com certeza. Quanto mais nós tivermos a nossa mente aclarada, mais amplo será o nosso entendimento. Continuando, quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Aos demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer com que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela mesma razão de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Acredito que Kardec, quando colocou estas frases aqui, ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, ele também estava se referindo a um evento que ocorreu na Espanha, né? Aqui surgiu, então, a questão da mão de Deus, como a gente diz, né? Vou tentar abreviar a história, né? Mas é o seguinte, tinha um escritor e editor francês chamado Maurice La Chatre, e ele era atraído pela borbulhante vida intelectual que havia na França, né? E com isso, ele como editor escreveu 2 livros que não foram aceitos, né?
E teve duas condenações, uma por Napoleão e outra porque o outro livro também difundia ideias socialistas, né? E para fugir da França, né, e não ficar preso, ele se refugiou na Espanha, especificamente em Barcelona. E lá se estabeleceu como livreiro. Ele era um homem inquieto, né, sempre atento às novidades e acompanhava de perto as coisas que estavam acontecendo na França, né, sobre a renovação espiritual. Ele escreveu para Kardec e solicitou a Kardec os livros espíritas, pois desejava, né, comercializar esses livros em sua livraria em Barcelona. E Kardec enviou para ele cerca de uns 300 livros, mais ou menos, entre Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o que é o Espiritismo e outros ainda. A remessa dos livros, né, atendia a todos os requisitos da alfândega, mas a sua liberação foi sustada pelo então bispo de Barcelona, Antônio Palau, que ao ler as obras achou-as perniciosas e considerando que elas eram imorais e contrárias à fé católica, determinando que elas fossem queimadas em asta pública. E esse ato ficou conhecido como Auto de Fé em Barcelona. E daí como a gente diz, normalmente o tiro saiu pela culatra, né? Porque se nós queremos divulgar alguma coisa, isso aí na verdade só acendeu a curiosidade das pessoas sobre esses livros espíritas, né? E Kardec ainda fez um comentário a respeito, dizendo que o zelo extremo e imprudente, né, fez com que o espiritismo se espalhasse ainda mais, porque as chamas das fogueiras superexcitam as pessoas, né, e em vez de abafar essa vontade de conhecer o que estava sendo queimado. Eu, particularmente, volto a dizer que foi a mão de Deus, né? Foi necessário que La Châtre fosse condenado na França, viesse se refugiar na Espanha, que houvesse esse auto de fé, para que a nossa doutrina fosse ainda mais fortificada, porque era verdadeira. Então, continuando a nossa leitura, isso é só um parêntese, né, que é importante porque reflete quando Deus quer alguma coisa que realmente seja bom, verdadeiro e útil para a humanidade, as coisas acontecem, né? Acontecem e nós não conseguimos deter, não? Pois bem, são, pois, continuando a nossa leitura, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse tal intérprete, houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos o aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade de ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos,
milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, bem como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Para Deus, nenhum de nós será deserdado. Todos nós temos algum merecimento e, com certeza, Deus nos acolhe, mesmo que ignoremos as suas leis, às vezes, né? É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre de sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja na ambição de alguns, seja nas contradições de certos espíritos. Tais contradições não há negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado a penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não são do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há os presunçosos e os sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos na categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito e do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente com verdades absolutas. Essa é uma das questões que Kardec também estudou mais a fundo e recebeu também, para que ele pudesse fazer uma avaliação, né, com relação às comunicações dos espíritos, que foram redigidas e colocadas em cerca de 50 cadernos, mais ou menos, e a ele foram encaminhados para que ele pudesse também analisar essas informações e buscar a verdade, né? A verdade de cada um. Então aí ele detecta que cada um, segundo o seu nível de entendimento, seu grau de esclarecimento, porque nós, irmãos, quando deixamos esse plano, não vamos ser diferentes do que somos hoje. Se temos alguma cultura, e se utilizamos essa cultura para o bem e para a verdade de todos e para o benefício de muitos, ótimo. Nós vamos continuar sendo assim no plano espiritual. Mas se temos más tendências, também vamos levar essas más tendências para o plano espiritual. Então, por isso que ele cita aqui que existem espíritos que ainda são presunçosos, que pensam que são sábios, mas não são, né? E que nós estamos distribuídos em várias categorias de espíritos, né? Então é isso que ele está querendo dizer nessa partezinha aqui da introdução. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso
com uma lógica rigorosa e com dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências, que não são poucas, a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Aqui, quando Kardec fala em luzes, meus irmãos, é a luz do conhecimento. É aquilo que nós temos que buscar em termos de conhecimento. Né? E nós sabemos, como Sócrates disse, né, que quando a gente vê, a gente sabe que não sabe nada, né? Só sei que nada sei. E essa busca pelo conhecimento, pela verdade das coisas, que deve ser ininterrupta. A gente deve sempre estar em busca disso. Continuando, assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião dessa. Sermos, né, um bando, um seguindo o outro. Né? De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Por isso, a análise daqueles 50 cadernos, das respostas, perguntas e respostas naqueles 50 cadernos. Né? Tem que comprovar que existe uma determinada condição ali, né? A mais fraca de todos ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. E é evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, ele se pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns, num mesmo centro, porque podem estar todos sobre a mesma influência. Não é porque nós estamos dentro de um centro espírita, trabalhando diuturnamente muitas vezes, que nós não vamos ser assediados pelos espíritos que estão querendo desviar a nossa conduta, o nosso pensamento, as nossas emoções. Nós, como médiuns, temos que estar muito alertas a respeito disso, para que não nos envolvamos, né? E é difícil às vezes, e sofremos a influência dos espíritos, com certeza. Então, eles nos assediam para nos desviar, e nós temos que continuar a nossa marcha, sempre com Jesus. Né? Eu acredito que tenha sido isso que Kardec quis colocar aqui. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes aos interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmo da doutrina. Prova a existência que quando um princípio novo tem que ser anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já conhecemos. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível.
Essa a base em que nos apoiamos, como formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos, absolutamente, em contrário. Em árbitro supremo da verdade, e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalíveis do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Isso é muito importante, né, irmão? Sabemos que tem muito mais para ser lido aqui na introdução, é bastante longa, e quem tiver a oportunidade poderá fazer essa leitura, que é bastante esclarecedora, mas a concordância entre aquilo que é dito pelos Espíritos é importante. E é essa concordância que faz com que a verdade venha à tona. Vamos continuar estudando, né, irmãos? Vamos continuar nos atendo aos livros, principalmente ao Pentateuco de Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis, porque tem um mundo muito maravilhoso dentro desses livros. Então vamos fazer com que Kardec chegue até nós, que nós consigamos fazer com que o Espiritismo entre em nós, né? Para que possamos ser pessoas melhores e que possamos ser pessoas que tenhamos condições de servir a Deus e a humanidade. Então, nesse momento, o nosso tempo se extingue. Agradeçamos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Que Ele nos abençoe e abençoe a cada coração, a cada ser humano que esteja habitando neste planeta Terra. Muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada pela paciência de cada um. E até breve. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site